tal separar um horário do seu dia para o Paz Prayer? As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. O seu sangue para nos dar a salvação. Deus. Aleluia. Vamos orar? Pai, estamos adentrando ao lugar santíssimo do santuário com ousadia pelo sangue de Jesus. Pai, eu preciso do meu machado bem amolado para manejar com impulso, com a unção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a inquietação, preocupação trazidas do mundo. Em nome de Jesus, sai, sejam banidos, extirpados. Pai, me dá graça para falar e para toda a igreja de coração aberto para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Acho que vou ficar para esse lado. Alguém pode tirar essa flor e colocar aqui no meio? Que eu vou ficar aqui por aqui, senão não vão me enxergar. E linda igreja. Meus parabéns, eu vi todo aqui segundo andar. A igreja está investindo muito para crianças. Então, eu já entendi. Aqui tem mães, pais, jovens. É muito bom isso. Meus parabéns. Bom, hoje, agora eu vou falar sobre o poder da oração que muda um país. O que é oração? Oração é ferramenta de intercâmbio que Deus nos deu para conectar-nos consigo. Em grego, orar também significa vida. Se você não ora, está morto. Morto espiritualmente. Por isso, orar é o respirar do cristão. O não orar é descrer a Deus. Oração é a voz da minha fé. Então, a oração aciona o braço forte, a mão poderosa de Deus. É incontestável que Deus intervém quando oramos. Só que as pessoas não oram porque não tem resultado. Orar é uma coisa, obter resposta de Deus é outra coisa. Então, hoje, eu vou explicar sobre, primeiro, a oração que muda uma nação. E depois, logo depois, tenho a oração que muda a minha vida particular. E amanhã vai ser o clímax. Como obter a resposta de Deus rápido. Como impressioná-lo. Amanhã é muito importante. E hoje, as duas, eu espero que vocês fiquem até a noite. Né? Não vão embora, tá? É muito importante a segunda parte. Bom, então, só quando oramos, os problemas insolúveis de uma nação, do nível nacional e também particular, serão resolvidos. Toda a autoridade foi dada a Jesus. E Jesus entregou isso para a igreja. E Jesus nos comissiona com poder espiritual toda vez que oramos. Por isso, você tem que orar com autoridade. Você tem que reconhecer essa autoridade. Então, foi o que aconteceu com a Coreia. O poder da oração é evidência viva da mudança da Coreia do Sul. A Coreia tem 5.000 anos de história. E durante 5.000 anos foram, assim, milhares de guerras. A China, a Rússia, o Japão, porque é uma península. Vocês conhecem o mapa da Coreia? Alguém viu? É uma península, então é muito atacado pelos países ao redor. E o cristianismo entrou somente anos, só tem 130 anos. O Brasil, desde o descobrimento, o Brasil já conhecia Deus, a Bíblia, Jesus. Aí eu te perguntei quando que entrou o protestantismo no Brasil, foi em 1577, numa igreja no Rio de Janeiro. Então, vocês, né? Agora, pela história, vocês são caçula, vocês são muito novos. Coreia é muito velha. Então, só vou falar dos 130 anos, tá? Mesmo nesses 130 anos, a Coreia sofre 3 crises. A
A primeira crise é a invasão do Japão por 36 anos, dominando a Coreia como colônia. Você sabe que em 1906, havia somente 44 mil cristãos na Coreia inteira, ainda não era separado. Seria o quê? Acho que aqui em São Caetano tem mais de 44 mil, não é? Olha só, na Coreia inteira, só 44 mil cristãos. E um cristão chamado Kim Sun-ju, ele era um membro comum. Ele, ao perceber que tem indícios do Japão explorar a Coreia, levando todo o produto agrícola para o Japão, ele pediu para o pastor: pastor, eu posso vir de manhã, de madrugada, antes de eu ir trabalhar, só com o único objetivo, orar pela minha nação? Foi ele o iniciante do culto da madrugada. Um único cristão, com amor ardente à pátria, começou um movimento que mudaria a Coreia. Você pode ser esse um. Você pode ser essa uma. Aí, realmente, em 1909, que seria 3 anos após, realmente, oficialmente, o Japão invade a Coreia do Sul. E muita matança, tortura, opressão aos cristãos. Então, os pastores, muitos presbíteros, líderes são todos mortos, enforcados. E mesmo assim, em 1910, que seria 1 ano após a invasão, os cristãos aumentaram para 110 mil. Quase triplo. É a força, é o poder do Evangelho de Jesus. Amém? Então, com a bomba atômica de 1945, os japoneses voltam para o Japão. E meus pais nasceram nessa época da colônia japonesa. Então, eles falam o japonês. Eram proibidos de ter o nome em coreano, por isso que meus pais têm nome coreano e também japonês. E eram obrigados a adorar o imperador do Japão. Então, foi muita perseguição. Bom, a segunda crise, ainda sem recuperar dos 36 anos de exploração do Japão, estoura a Guerra da Coreia. Vocês já ouviram falar da Guerra da Coreia? Que começou em 1950 e termina em 53. Eu e meu marido, felizmente, nascemos após a guerra. Nós não conhecemos a guerra. Então, na segunda crise, olha, Coreia do Norte, apoiada pelos comunistas Rússia e China, conquistou quase Coreia do Sul, tornando o país inteiro comunista. Fazendo um parênteses aqui, o Brasil também correu o risco de comunismo, não só em 1964, mas também em 1931. Esta frase foi dita em 1931 por um brasileiro pastor da Igreja Batista, o nome dele é pastor Adrian Rogers. Ele disse: é impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Para cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode dar para alguém aquilo que tira de outro alguém. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade irá sustentá-la, e quando esta outra metade entende que não vale a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao começo do fim de uma nação. É impossível multiplicar a riqueza dividindo-a. Que maneira mais clara para definir o que é comunismo, não é? Comunismo, teoricamente, é lindo. Não tem rico, pobre, todo mundo vive bem, teoricamente. Mas tudo deu errado. Rússia falhou, a China falhou, a Venezuela falhou. Não deixe a esquerda entrar no Brasil, principalmente na igreja. Sabe por quê? Sabe por que Coreia do Norte tornou comunista? Sabe o Kim atual, o ditador Kim? O avô dele era o pioneiro a trazer. Quando era a única Coreia, ele foi esperto em pegar, na verdade, naquela Coreia única, a região mais assim fervorosa de avivamento de igreja, onde havia muitas igrejas,
era na parte região acima, que seria hoje Coreia do Norte. Então, ele, muito esperto, chegou a propor ao pastor mais famoso da Coreia, pegou ele junto para palestrar em muitos locais, dizendo, olha, nós não vamos interferir no cristianismo, porque meu avô era cristão, eu adoro ele, eu respeito muito, desde que vocês não interfiram na política. Deixa a política para os políticos e a igreja é para vocês, pastores cristãos. É assim que ele mentiu. É claro que os pastores acreditaram, claro. Olha, gente, vamos apoiar esse comunismo, vai ser uma vida melhor para todos nós, uma igualdade, desde que a gente não interfira. Política é política, religião é religião. Caiu nessa mentira. Assim que a igreja topou aceitar o comunismo, primeira coisa que o Kim fez, incendiar todas as igrejas, pegar os pastores e os líderes para enforcar na praça pública. Hoje, uma Bíblia pequenininha encontrada numa casa na Coreia do Norte, toda a família vai para a prisão ou vai ser enforcado. Cuidado, não cai nessa. É cilada do diabo quando diz política é política, religião é religião. Entendeu? Bom, então, naquela época de Guerra da Coreia, 1950, só 3% da população eram cristãos, na Coreia inteira. Seriam 20 milhões da população, então 3% seria 600 mil cristãos. Seriam o quê? Talvez 60 igrejas e 10 mil membros. Que aqui tem mega igrejas no Brasil muito, né? Só isso, 3%. Vocês são o quê? 30% hoje. A Coreia hoje também é 30%, mas naquela época era só 3% cristãos. E, mesmo com fome, eles começaram a orar pela nação. Por quê? A terceira crise chegou. A fome, miséria, violência. A Coreia transformou para o quarto país mais pobre do mundo. Assim que acabou a Guerra da Coreia. Saiu nos jornais manchetes em Estados Unidos, no mundo inteiro. Fim da Guerra da Coreia. Mas será possível uma rosa brotar num latão de lixo? Saiu assim. A Coreia era latão de lixo. 80% da nação, favelados. Depois vou mostrar pelas fotos o que é favela coreana. Favela brasileira, em comparação, é favela de 5 estrelas. 80%, tudo destruído. Então, passou 10 anos, 20 anos, 25 anos, tal, e não conseguia levantar. Por quê? Se é tudo destruído, olha só, a pobreza gera revolta, revolta produz a violência. Essa é a fórmula. Pobreza, revolta, violência. Então, mesmo passando fome, esses 3% começaram a orar pela nação. Eu era pequena, né? Nasci após a guerra, mas eu ia na feira com minha mãe, eu via assaltos na minha frente, 3, 4 por dia, é média, 3, 4 por dia, na minha frente. Fui privilegiada de ver meu país, quarto país mais pobre, e na minha vida ver 10ª potência mundial. Você pode ter esse privilégio. Basta você usar o poder da oração. Então, era muito assistencialismo. Então, Estados Unidos e Inglaterra mandavam o quê? Leite em pó, milho, roupas, calçados usados. Olha, gratuito incentiva a ociosidade. Cuidado com grátis. Incentiva a preguiça e a ociosidade do povo. Esse é o que Satanás também investe para que o país fique cada vez pior. Cuidado. Então, nos anos 60,
A renda per capita da Coreia era de $85. A do Brasil era $170, o dobro da Coreia. A Coreia do Sul hoje é a 10ª potência mundial, com renda per capita de $35 mil. A do Brasil é $7.500, 1/5 da Coreia. Como que isso é possível? Antes o Brasil é o dobro da Coreia e hoje é 1/5 da Coreia? É o resultado do poder da oração do povo cristão. Em apenas 3 décadas, conseguiu sair da terrível pobreza, foi alcançando na 4ª, 5ª, já 10ª potência. Por quê? Os 3%, somente 3% da população começou a orar pela nação em vez de suas coisas. Eles não tinham o que comer, comiam casca de árvore. Sabe como é amarga isso? Então, em vez de orar, Pai, deixa eu encontrar alguma casca de árvore que ninguém comeu, deixa. Em vez de orar pelas suas próprias coisas, começou a orar primeiro pela nação. Esse é o segredo. Se você quer um futuro melhor para a sua vida e seus filhos, não ore, me dá isso, me dá aquilo. Não, isso deixa por último. Tem que orar pela nação onde Deus fez você nascer. Esse é o atalho. Então, veja, a Coreia teve um crescimento vertical. Digo vertical porque Estados Unidos levou 300 anos para ser primeira potência mundial. E a Coreia, em apenas 4 ou 5 décadas, de 4º mais pobre para 10º mais rico. Essa é a realidade. Então, hoje a Coreia do Sul é referência mundial na economia, na tecnologia, na restauração e humanização de zonas urbanas degradadas, na erradicação da pobreza e desfavelização, que depois vou mostrar um projeto. É onde há maiores igrejas do mundo e eu levo todos os anos 2 grupos de 30 pastores do Brasil para aprender os segredos do avivamento da Coreia e também do crescimento econômico. E também do culto da oração da madrugada, que foi a chave de todo esse sucesso. Vamos ver a posição da Coreia do Sul, classificada pelo Banco Mundial, FMI e pelas Nações Unidas. A indústria eletrônica e a construção naval e a indústria de semicondutores é primeiro lugar no mundo. A siderúrgica, 3ª no mundo. A petroquímica e a de fibras, 4ª posição. A automobilística e a tecnologia da informação, 5ª posição. Tem água aqui? Tá, me abre aí. O IDH, que mede o índice de educação do povo, a Coreia, do nível da educação do povo, a Coreia hoje é 17ª do mundo. A do Brasil, 75ª. 17ª, 75ª. Mas na época dos meus pais, a mulher não precisava ir na escola. Era de uma ignorância total. As mães não sabiam nem escrever o nome. Mas a oração dos 3% da população fez com que os políticos entendam que a educação é muito importante para a população, para o desenvolvimento do país. E Deus usa a instrumentalidade da oração da madrugada para unificar todas as denominações, sejam batistas, Assembleia de Deus, presbiterianas, metodistas, todas as denominações das igrejas coreanas fazem o culto da madrugada. É a instrumentalidade que Deus usou para mudar esse país. Interceder pela nação tem que ser o DNA de todas as igrejas do mundo. Nós cristãos temos autoridade espiritual sobre a nação. O cristão é responsável pelo destino do país.
os cristãos têm obrigação de interferir no bem da nação. A Bíblia nos ordena a orar pelas autoridades. Onde? Na 1 Timóteo 2, verso 2. Devemos orar, olha só, é um dever. Devemos orar pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, tranquila, pacífica, com dignidade. Quem são os reis que aqui está falando? Presidente. Quem são os em eminência? Os políticos, autoridades. Aqui não está dizendo, olha, é um dever orar só se for ele de seu partido. Aqui não está falando. Se é seu partido, você ora. Se não é partido, que ele vá para o inferno. Não, não é assim. Por quê? Porque você está vivendo debaixo da governança deles. Fazer o quê? Seja esperto. Seja esperto. Eu conheci agora, na semana passada, uma igreja grande em Recife, que a pastora veio falar, depois de me ouvir, olha, Ion, você me tocou. Eu até agora não orei pelo meu país, porque eu sou contra o presidente atual e os políticos e o partido. Mas a partir de hoje eu vou me arrepender disso e vou orar por eles. O que é ter uma vida quieta e sossegada? Sem medo de parar no sinal vermelho à noite. Sem precisar levantar muros altos nas casas com arame farpado elétrico. Eu fico chorando quando vejo isso. Quando eu vim menina para o Brasil, eu vi as cores das cortinas, a cor da sofá de cada casa quando eu caminhava na rua. Eu venho aqui 2 vezes por ano só para entregar minha palestra. Eu não vejo casas residenciais. Depois eu vejo o quê? Ruas com, parece, pequenos depósitos. Tudo com muro e farame arpado. Até casa de pastor tinha isso. E eu falei, escuta, o povo não respeita pastor e o pastor tem medo do povo? E eu fiquei assim com dor no coração. Por que eu tenho que presenciar meu Brasil, o segundo melhor país para se viver no mundo, por isso que meus pais vieram para cá? E eu tenho que ver essa diferença hoje. Por quê? Você está vendo a cor do meu coração verde e amarelo? Está vendo? Eu, de olhos puxados, tenho que falar isso para brasileiros. Meu filho, e se eles jogarem ovo cru na sua cara, não falasse para eles? Aí eu falei, não, Deus me dá autoridade. E Ele sabe do amor que eu tenho pelo Brasil, por isso que Ele me usa no Brasil. O que é vida quieta, tranquila, pacífica, com dignidade? Sem ideologia de gênero, sem tráfico de drogas, sem imoralidade, sem aborto. Muito bons trabalhos esperando pelos seus filhos. Boas escolas, boa providência social. Isso é o quê? Para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, sem violência, sem sequestro, sem assalto. O que é sequestro falso e verdadeiro? Eu fiquei chocada. O que é arrastão? Eram palavras que eu desconhecia. E eu chorava ao ouvir essas notícias. Mesmo morando em Estados Unidos. Eu e meu marido oramos todos os dias pelo Brasil. Em Provérbios 18, 21 diz, a língua tem poder sobre vida e morte. O que quer dizer? Sua língua pode abençoar e também amaldiçoar. Em Tiago 3, verso 6 diz, dos pecados da língua e o dever de refreá-la. Os cientistas incrédulos descobriram que todas as palavras proferidas da nossa boca não desaparecem. Fica no ar como uma pequena energia, vai voando, voando, voando e entra na pessoa ou na coisa do qual você falou. O que quer dizer? Incrédulos falaram que é uma energia, mas para nós sabemos que é uma legalidade que nós temos para o diabo e seus demônios atuarem. De toda a palavra proferida da nossa boca, nós vamos prestar contas.
A nossa palavra tem poder no mundo espiritual. Tem que tomar muito cuidado. Eu conheço muitos brasileiros que amam sua cidade, até seu estado, mas não amam o país. Um coreano ou um americano dá sua vida pelo seu país. E você se reúne em 2, 3 pessoas e fala mal do presidente, dos políticos. Quanto mais você fala mal deles, eles vão continuar fazendo aquele mal que você falou. Que eles são desonestos, que eles são corruptos, que eles são mentirosos. Essas palavras estão voando, está entrando no presente e nos políticos, para fazer o que você falou. Mesmo que você não goste deles. Você pode ser sincero para Deus. Deus não é o partido que eu votei. Eu realmente não gosto do que eles fizeram, do que eles são, mas estou debaixo da governança deles. Por favor, mude-os. Mude-os para ter discernimento, honestidade, para que eles amem e se preocupem com a nação e o povo brasileiro. Você pode fazer isso em 3 refeições, quando você ora. Quando você não tem muito tempo para orar, somente para eles. Olha, muito obrigada por essa comida, que seja saúde para meu corpo. Pai, abençoa o Brasil, os políticos, que eles sejam honestos, tementes a Deus, que amem e se preocupem com o povo e a nação brasileira. Em nome de Jesus, amém. Pode fazer isso 3 vezes por dia. Não é fácil? A partir de hoje vocês vão fazer isso. Tá. Agora, por que enfatiza a oração da madrugada? Porque justo na madrugada, né? A gente gosta de uma caminha quente na madrugada, e eu também gosto. Vamos ver. Agora, Deus, logicamente, ouve todas as orações, sim, claro. Mas agora, por quê? Pela Bíblia, olha só. Provérbios 8, verso 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Salmo 88, verso 13. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. Êxodo 24, verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte. E vejam, o povo de Deus iniciou a conquista de Jericó na madrugada. Josué 6,15. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Salmo 61, verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A travessia do Mar Vermelho aconteceu na madrugada. O vento soprou a noite inteira, as águas dividiram, os israelitas atravessaram na madrugada e os egípcios foram atrás deles. Êxodo 14, 24. No fim da madrugada, isto é, após o povo ter atravessado na madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. E Moisés estendeu a mão e o mar voltou ao seu lugar. Gênesis 19, 27. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Marcos 1, 35. Jesus, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quem é inventor da oração da madrugada? Jesus. Jesus ressuscitou na madrugada. Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do 1º dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. E sabemos que o maná caía na madrugada. Quem acordava tarde, passava fome. A oração da madrugada eu considero maná espiritual que te reabastecerá pelo resto do dia. E eu incentivo todas as igrejas. A primeira vez que eu levei um grupo de pastores brasileiros foi 11 anos atrás. E um deles ficou tão impressionado com o culto da oração da madrugada, que assim que ele voltou para Fortaleza, iniciou em 3 meses. Já começou a fazer todos igual. Em um ano, tinha 120 membros só.
Em um ano, aumentou para 1.000 membros. Agora tem uns 10 anos para 3.000 membros. Aí eu coloquei como embaixador do culto da oração da madrugada da Coreia, e ele vai, sabe, de igreja em igreja pelo todo o Nordeste para incentivar outras igrejas. E hoje temos uns 3.000 igrejas fazendo já. Bom, não é fácil. Começa com 2, 3 pessoas, porque Jesus disse, onde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Aí, mesmo na Coreia, a frequência do membresia no culto da madrugada não é tudo, não é 100%, não tenha medo. É de 10% a 30%. Normalmente é 10%, 15%, tal. E depois eu incentivo como aumentar isso depois, particularmente. Mas quem começa a fazer o culto da madrugada, não importa a hora, pode ser 5 da manhã, 6 da manhã, ou 6:30, 7, não importa, cada um decide. É a primícia do dia. É a primícia do dia. O culto da madrugada será o suporte, o alicerce do reavivamento da sua própria fé, dessa igreja e da nação. É desfrutar da comunhão com Deus, é ter prazer em orar, é ter um nível maior de unção e inspiração espiritual. Amém? Aliás, a Coreia, quando você fala que o Brasil não faz culto da madrugada, eles assustam. Eles acham que o mundo inteiro faz o culto da madrugada. Porque a Bíblia faz. Vocês acabaram de ouvir só uma parte do que a Bíblia enfatiza sobre oração da madrugada. Acontecimentos muito importantes de madrugada, né? O que você viu que aconteceu realmente na madrugada. É formar um exército de intercessores para incendiar com oração incessante, ateando o fogo do avivamento no Brasil, com mudanças efetivas na política, na economia e na paz social. Toda a crise de uma nação, primeiro é uma crise de relacionamento do povo, relacionamento espiritual do povo com Deus. Vou repetir. Toda a crise de uma nação, antes de mais nada, é uma crise de relacionamento espiritual do povo com Deus. Em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, é condicional, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E os 3% da população entendeu também uma coisa importante. Quebraram a maldição hereditária porque leu no Êxodo 20, verso 5, visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Olha só, Jeremias 14, 20. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos, de fato, pecado contra ti. Olha, nossos pais, aqui está dizendo, não é papai e mamãe só, antepassados, tá? Ancestrais. Lamentações 5, 7, nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos o castigo pelos seus pecados. Está falando o quê? Meus antepassados pecaram, e eles já não existem, já não vivem aqui, mas nós estamos recebendo o castigo pelos seus pecados. Olha só. Profeta Habacuque clama a Deus, até quando o Senhor não vai intervir, não vai acudir, não vai salvar da gente dessa corrupção, dessa mentira, dessa injustiça, dessa violência? E Deus responde, sim, vou intervir, vou te salvar sim, vou salvar todos vocês, até vocês aprenderem a lição que estou ensinando. Até quando 30% dos cristãos brasileiros vai estender esta aprendizagem? Até quando? Deus manda atacar Amaleque para destruir, matar os homens, mulheres, crianças, bebês recém-nascidos, até animais. Eu fiquei chocada. Como? Deus é amor e manda matar até bebês recém-nascidos? Por quê? Porque Ele guardou na memória
o que os antepassados dos amalequitas fizeram há 400 anos atrás e não se arrependeram e está vindo como maldição hereditária. O que eles fizeram? Não deixaram os israelitas passarem pelas terras deles no Êxodo. Ele guardou na memória isso. 400 anos. E mandou destruir toda a geração. Quando eu vim para o Brasil, vim para fundar 2 igrejas no interior com um orfanato, porque eu morando nos Estados Unidos, eu pedi para meu pastor, olha, eu falo português, eu quero ajudar uma cidade assim pobre, vamos construir 2 igrejas e um orfanato. Eles concordaram. Oh, aleluia! Viemos, construímos, e na inauguração, né, nós fizemos um bom culto, né, eu trouxe meu pastor tal, e estava saindo da igreja muito feliz tal, e o povo dessa cidade veio incentivar, o prefeito também, umas 5, 6 meninas vieram bem junto de mim, me seguindo, a maior tinha uns 10 anos tal, aí eu olhando para elas, oi, e a mais velha, 10 anos, me sequestra. O quê? Eu pensei que eu ouvi errado. Como? Me sequestra para eu viver com você na sua casa, na América. Aí, era muito forte essa palavra sequestrar, saído de uma menina, não é? Aí eu pensei que ela estava brincando. Ah, tá, tchau. Voltei para a pensão, porque lá nem tinha hotel, uma cidade pobre. Falei com o gerente e ele me explicou o que é arrastão, o que é sequestro. Naquela noite eu não dormi. Eu tinha mais uma semana na obra de Deus. Perdi apetite, perdi sono. Porque todas aquelas meninas queriam que eu as sequestrasse todas para viver comigo na América. E por que o Senhor está me mostrando esse Brasil que eu tenho tanto orgulho? Por que mudou para isso, pai? Eu chorava. Voltei para os Estados Unidos, meu marido até o que? Você emagreceu? Você não gosta de comida brasileira? Você, como que volta da missão do Brasil magra assim, desse jeito? Eu, de orgulho ferido, nem contei isso para ele. Depois de um mês eu contei para ele. Aí ele bolou esse PowerPoint que eu vou mostrar daqui a pouco. E eu chorava para Deus. Pai, eu quero ser útil para o Brasil. Eu quero fazer alguma coisa. Pode ser que eu seja um pozinho para tentar mudar o Brasil, mas eu quero difundir pelas igrejas brasileiras. E Ele me coloca, graças a Deus. Essa é a 15ª vez que eu estou pregando isso. Em 2 semanas. Eu estou já rouca. Mas em todas as igrejas que eu passei pelo Brasil, todos ficaram desafiados. Amém? Então, veja, estes 3%, o que fizeram? Eles continuaram orando e perceberam que os antepassados coreanos pecaram muito. Idolatria, não conhecia Jesus. Idolatria, feitiçaria, macumbaria, adultério, corrupção, violência, alcoolismo, lascívia. Era assim, ignorância. E eles arrependeram de todos os pecados dos antepassados e começaram a interceder pelos políticos. E os políticos, na maioria, são incrédulos. Mesmo assim, se eles estão naquele lugar eleito, nós temos que orar. Certo? Então, os 3% continuaram a orar. Ao ver que os políticos não podiam fazer nada, os projetos da política deu errado. Projeto número 1 deu errado, número 2 errado, 3 deu errado. E quando 3% começaram a orar, 1 deu certo. Sabe por quê? O presidente, de repente, vou visitar as favelas diretamente para ver a realidade deles. Aí chegou numa favela que era diferente das outras, que pareciam mais limpa, sem passar fome. Aí o líder da favela veio, obrigado, senhor presidente. Mas por que estou sentindo todo mundo trabalhando, feliz, ninguém passando fome aqui? É que eu pesquisei por 4 anos
como conservar a batata doce de poucas semanas para um ano. Ele pesquisou só com o único objetivo de tirar da fome e da ociosidade o povo carente da sua favela. Um homem, em amor à sua favela, fez esse feito. Então, o presidente ficou, é mesmo? Você fez só com o intuito... E ele ensinava tudo isso gratuitamente. Tá? E então ele convidou, senhor presidente, quer tomar uma água na minha casa humilde? Tá? Ele entrou, viu num quartinho uma coisa escrita, grande assim. Fique despreocupada, ó minha pátria. Estou orando por ti. Aí, o que é isso? É que eu sou cristão. Eu venho a esse quartinho todas as madrugadas para orar pela Coreia. Ele ficou impressionado. E ele entendeu que não pode dar tudo gratuito. Tem que fazer o povo trabalhar para poder ganhar o pão de cada dia. Aí ele volta e bola esse projeto que deu maior sucesso. Veja, um cristão amando sua pátria, orando todos os dias, fazendo bem para a nação. Olha só, um cristão não pode ficar só esquentando a cadeira, não. Que adianta você pular de alegria, louvando aqui horas, em 4 paredes, quando você sai na rua, tem 3, 4 pivetes de tênis encostando aí no seu carro, você tem medo de chegar lá perto. Se fosse vida normal, você chegaria, esse é meu carro, posso pegar o meu carro? Desculpe, senhor, aqui. Seria isso, não é? Mas você tem medo de chegar lá. Que adianta você pular de alegria aqui em 4 paredes? E se você fica preocupado, seu filho, sua filha, chega tarde da noite, puxa, será que eles vão chegar em São Salvador? Por quê? Você não fez o papel de farol. Você só se preocupou com suas coisas. Você está vivendo na casa, é jaula. Você tem medo de sair na rua. Por quê? Você não orou pela nação, pelos políticos. Não fez a função de luz e sal. Pare de falar mal do governo. E a partir de hoje vamos abençoar. No final vamos levantar clamores. Vou te ensinar tudo, tá? Está pronto o PowerPoint? Pode botar? Tá. Os 3% da população orando deu sabedoria para o presidente e os políticos a bolar esse projeto. Chama-se Projeto Semaol, que significa Novo Bairro, Nova Vila, Nova Comunidade. Foi feito em 1970. Até 1970, Coreia continuava o 4º país mais pobre do mundo. Próximo. Olha, Guerra da Coreia, de 1950 a 53, era assim. Tudo destruído. Próximo. 80% da nação destruída, desse jeito. Próximo. O povo abandonando suas casas, abandonou. Durante a guerra era assim, ó. Próximo. Até 1970, 80% das comunidades rurais tinham estas casas de barro e palhas secas. Próximo. Casa de barro, vivendo sem água e sem eletricidade. Olha só, um poço e a mulher pegando água. Próximo. Casa de barro, palha seca. Você chega de perto, olha, tudo com fungo preto. Tudo com fungo. Aquela coisinha aqui, amarelinha aqui no centro da sala, é pinico, onde faz pipi, pupu e joga na rua assim. Porque não tinha saneamento, não tinha banheiro. Próximo. Olha, essa é cozinha. Maioria, o pinico está lá, continuando, lá na sala. A maioria do povo coreano passava fome. Próximo. Isso é Seul, capital, tá? Favelas nas cidades grandes até anos 70. Olha, sem água, a menina está pegando água, né? Próximo. Sem saneamento básico. Olha só, o lixo acumulado. Próximo. Sem esgoto, proliferando enfermidades. Sabe essa caixa aqui, essa casinha aqui, ó. Essa
aquela. É banheiro público. E já estourando os pipis de tanto, né? Banheiro público. Você não acha que favela coreana, em comparação à de vocês, a de vocês é de 5 estrelas, é ou não é? Sem esgoto. Ok, próximo. Rua sem asfaltamento. Esse já é capital, então já melhorzinho. Próximo. Aí iniciou com 3% da população em oração, o projeto que nasceu, que deu o maior sucesso. Iniciaram educando o povo sobre o projeto e também educando a ler, né? Educação mesmo. Próximo. O projeto Semaô iniciou em 70, moradores construindo ponte. Então, é assim, chegava na favela, eu quero 3 jovens inteligentes. Aí, a favela escolhia 3 jovens. Aí, os técnicos levavam para a capital, ensinava por 1 mês. O que vocês precisam mais? Precisamos de ponte, porque a água, o riacho podre está proliferando enfermidades. Tá, então a ponte vai ser assim, assim, assim. E volta junto com eles, chama todos da favela para ajudar. Todos vão trabalhar junto. Ninguém fica em casa assim. Ninguém. Ninguém pode querer só gratuito. Tá. Moradores construindo ponte. Próximo. O objetivo do projeto é tirar a ociosidade do povo carente. Ociosidade é o maior inimigo da pobreza e da violência. Então, as mulheres ali também estão ajudando com pedregulhos. Próximo. Cooperando mutuamente. Olha, toda a favela cooperando mutuamente. Próximo. E esse presidente Park trabalhando com o povo para mostrar, para ser um exemplo. Próximo. Ele aqui também. Olha só, aqui, essa telha é de barro e de palha, né? Olha, lá atrás, já decente. Já. Então, hoje, por exemplo, é sua favela, toda a rua vem demolir sua favela e em um dia levanta. Amanhã é sua, assim por diante. Todo mundo ajudando. Quando está tudo feito, o governo vem premiar com asfalto, com água, com luz, saneamento, etc. Próximo. Paisagem da comunidade rural até 70, antes de iniciar o projeto Semaô. Era assim antes. Agora veja o próximo. Mudou. Depois da reforma habitacional, mudou assim. Para uma pequena vila mesmo. Porque todos da favela trabalharam juntos. Próximo. Aí o governo expandia e pavimentava rodovias ligando entre cidades. Agora se tornaram cidades. Próximo. Resultado do projeto, fábricas e armazéns construídos. Este projeto, em 7 anos, tirou toda a paisagem de favelados. Em 7 anos, acabou favelas. Próximo. Aí começou a instruir o povo na agricultura, toda a família trabalhando. Aqui dá o que melhor? Tomate parece que dá melhor. Tá, então os técnicos vinham e ensinavam como melhorar essa produção de tomate. Que adubo tem que dar, como é que faz, enquanto plantar, como fazer. Próximo. Instruindo o uso da terra em diversidade, porque lá é terra pequena. Os coreanos, quando vêm aqui ver no avião, tanta terra parada aqui no Brasil. Eles não usam essas terras. É porque eles têm demais. É o comentário deles. Na Coreia não deixa nenhum pedaço sem trabalhar. Próximo. 3 valores do projeto: diligência, autossuficiência, cooperação mútua. Próximo. A agrícola revolucionou. E em 1974... quer dizer, 4 anos após ter iniciado esse projeto, atingiu níveis sem precedentes. Próximo. Aí, capacitando profissionalmente, porque tem jovens, eu não quero agricultura, eu quero ser mecânico, quero aprender alguma coisa nas máquinas. Aí vinha técnico ensinar os jovens. Próximo. Estimulando a ganhar a própria renda. Essa favela tinha muitas moças. E o que vocês querem ser? A gente quer aprender costura. Aí vinham técnicos para ensinar a costura. E então ficou famosa uma cidade de confecção própria. Próximo. Trabalhando em conjunto para levantar fundos da vila.
Próximo. O objetivo do projeto é motivar a seguir uma vida honesta, produtiva. Aqui tinha senhoras de idade. O que vocês querem fazer? A gente podia fazer crochê. Aí ensinaram e ficou essa vila famosa com crochê. Próximo. Economia da reciclagem para levantar fundos para bairro. Então, não se joga nada fora, nem jornal, nem plástico. Próximo. Aí construíam bibliotecas públicas. Olha só, as crianças instruindo. Próximo. Projeto Semaul. 57% era investimento do governo. É lógico, o governo tinha que investir com cimento e areia, né? Agora, 32% é de empresa privada. Ainda sobrou algumas empresas privadas. Isentaram o imposto dele. Para eles, tanto faz pagar imposto para o governo ou a mesma quantia para ajudar esse projeto. É ou não é? E 11% deixou de propósito para o próprio morador. Por quê? Não pode dar nada gratuito. 11% para o próprio morador, financiado a longo prazo, facilitando para que ele procure um trabalho de faxineira, de pedreiro, o que for, mas que deixou 11% para que eles se movam. Agora, veja, o antes e depois. É a mesma rua, a mesma casa, ó, né? Rua alagada, casa de barro e palha. E depois, veja, casa de cimento, com telha decente, olha, e rua cimentada. Próximo. 63 mil líderes de 148 países foram à Coreia aprender esse projeto. África, Ásia, Oriente Médio, até Estados Unidos. Porque o presidente Obama ia numa cidade chamada Maryland, perto de Washington, que é 99% formada de descendentes de africanos no tempo de escravidão. E ele ia lá, via assim, umas comunidades. Por que vocês não vão na Coreia do Sul aprender de um projeto de desfavelização? Ele incentivava. Então, os mesmo americanos foram. Então, são políticos, e agrônomos, sociólogos, líderes das favelas que foram lá. E a Coreia abriu essa escola a pedido dos países. Na verdade, em 7 anos, como acabou com favelas, acabou esse projeto também. Mas o mundo inteiro ficou estranho como é que a Coreia, em tão pouco tempo, né, levantou economicamente. E começaram a pesquisar esse projeto e pediram para o governo coreano para abrir uma escola para estrangeiros. Próximo. Esse é o Rio Cheonggyecheon, em Seul, Coreia, 1968, essa foto. Um recente impacto para o mundo. Vocês conhecem um ator famoso americano, Brad Pitt? É ele que apresentou esse aí na televisão americana. E esse Rio Cheonggyecheon é como Rio Tietê, pior que Rio Tietê. Podre, fedorento. Bom, vou mostrar as fotos. Olha as favelas ao redor. Próximo. A pobreza e a ociosidade geram revolta que produz a violência. Os menores ficam expostos à criminalidade. Vocês estão vendo aqui os menores brincando? Ó, aqui, ó. Próximo. Rio superpoluído, proliferando enfermidades com alto índice de mortalidade infantil. Olha só, favela coreana ao redor desse Rio Tietê coreano. Próximo. Esse canal urbano totalmente poluído ficou coberto por um viaduto durante 34 anos. Olha, de 68 a 2002, porque era muito fedorento. Muita enfermidade. Então, o governo cobriu com o viaduto. Próximo. Passou uma reportagem no SPTV também. E um arquiteto brasileiro, diretor de urbanização de Curitiba, Paraná, visitou aqui em 2008. Porque mudou para isso, ó, que você está vendo. Rio Cheonggyecheon despoluído e com área revitalizada. E quando você for, eu te levar para a Coreia, você vai aqui. Você vai ver água tão límpida com peixes. Próximo. Este projeto levou apenas 3 anos, de 2003 a 2006. Por quê? Porque a Coreia ficou expert a partir daquele projeto Semaul, que tirou todas as favelas, agora ficou expert
na desfavelização, na urbanização de zonas urbanas degradadas. Então, à noite, eles tocam música clássica, as famílias vêm, botam o pé aí e tal, divertem. Próximo. Parques lineares devolveram o contato das margens aos moradores. A cidade agora respira mais e os pedestres podem usufruí-la melhor. Próximo. Projeto que tornou uma realidade, assegurar a melhoria da qualidade de vida a partir da paisagem restaurada. Próximo. O antes e depois. E o Brad Pitt fala assim: a Coreia do Sul conseguiu uma proeza que parece impossível para outras metrópoles mundiais. É o mesmo rio. Está vendo? O que a oração dos cristãos muda? Um país. Pronto, acabou. Hoje, pode ligar a luz. Hoje, você vai na Coreia, deixa o seu celular, sei lá, na rua, no ponto de espera de ônibus, né, que tem banco, deixa eu lá com uma carteira com $2.000. Você vai no dia seguinte, ainda está lá. Eles não pegam, porque não é dele. Se sumiu, você vai na polícia próxima, procura achado, perdidos e achados, está lá. Não tirou um tostão. Minha amiga aconteceu isso na Coreia, que mora em Istambul. E eles botam no YouTube. Coisa incrível que eu experimentei na Coreia do Sul. Ele deixa a carteira com dinheirão, ninguém pega. Mas eu, quando criança, eu via assaltos. Olha a mudança. Por quê? 3% da população que são cristãos orou pela nação. Quando houve a eleição, em outubro, presidencial, saiu nos jornais americanos e coreanos. Houve fraude, houve não. Houve. E eu chorava orando pelo Brasil. Sabe o que Deus me disse? Toda a verdade tem um poder extremamente forte para se autorrevelar. Por mais que eles tentem encobrir ou que prolonguem o tempo, toda a verdade se autorrevelará. Ele falou isso, então não se preocupem. E quando eu chorei, por que a menina pediu para eu sequestrar? Por um mês perdendo o apetite do sono, Deus me mostrou 3 pecados brasileiros que as igrejas precisam começar a se arrepender. Primeira, maltrato aos índios no tempo do descobrimento. Que, aliás, eu estou vendo a igreja Lagoinha, igrejas grandes, já estão se arrependendo disso. O que maltrataram aos índios. Segundo, maltrato aos africanos escravos que trouxeram no tempo da escravidão. Terceiro, o mais importante, é a migração nordestina que houve nos fins dos anos 60, anos 70, anos 80, que vieram fugindo da seca à procura de melhor vida, melhor emprego. E as sociedades brasileiras, grandes cidades, negligenciou. E eu era o quê? Tinha 12, 13 anos de idade. E eu via manchetes dizendo, nova favela no subúrbio de São Paulo, tal, tal, tal. E 2 dias após saíam os militantes quebrando. E 2 dias após, os favelados, não, eles quebraram militantes para que eles voltem a Nordeste. Ninguém voltava. Eles ficavam escondidos, passando na rua, depois voltavam com coisa quebrada, eles reconstruíam com favela, fisionomia pior. Eu não chorava pela fisionomia pior da favela. Eu, sendo menina, me preocupava com a geração futura deles. O que vão ser geração futura deles vão ser assaltantes. Uma menina previa isso. E eu não entendia por que os adultos brasileiros não ajudavam eles. Foi esse terceiro pecado que Deus me mostrou. Vocês ouvem nos jornais os refugiados norte-coreanos que fogem para o sul? Eles vêm com alguns grãos de milho no estômago, de tanta fome. São, sabe quantos? 30 mil refugiados já. Se deixassem 30 mil refugiados,
negligenciados, como vocês fizeram aos nordestinos, tornariam 30 mil assaltantes na Coreia. É ou não é? Sabe o que a Coreia do Sul fez? Imediatamente, quando eles passam, eles levam para o hospital, para fazer uma checagem geral, para dar uma assistência médica gratuita. Nesse caso, tem que ser gratuito. Eles vêm sem nenhum tostão. Magricelo. Não sabe o que é banco, não sabe o que é abrir uma conta, não sabe o que é internet, Wi-Fi, celular, televisão, rádio, não sabe nada. Aí tem uns prédios que dão apartamentos pequenos para eles, por um tempo determinado, não pode dar por indeterminado. Aí eles podem aproveitar disso, né? O que você quer ser? Cabeleireira? Tá. Então nós vamos ensinar. Você quer ser mecânico? Então vamos ensinar. Você quer o quê? Cozinheiro? Vamos ensinar. E leva eles para o banco, abrir a conta. E leva eles para conhecer o que é isso, aquilo, por um determinado tempo. Aí ajuda eles a ganhar emprego. Assim que ganhou o salário dele, aí já tem que deixar esse apartamento para dar chance para outro refugiado. Se não tivesse feito isso, minha amiga, $2.000 na carteira e celular, seria roubado na hora. Deus disse, se tivesse humanizado, naquela época da migração nordestina, o Brasil seria hoje potência mundial. O Brasil tem tudo para ser potência mundial, gente. Terra gigante, cheia de recursos naturais. Rico em fauna e flora. A igreja brasileira tem que se arrepender do seu egoísmo. É só nós, oba, oba, louvor, louvor. E sai na rua, tem medo. Não fez sua função de farol. E fica malhando os políticos, dando legalidade para o diabo atuar neles. A conscientização da realidade é a condição primordial para você assumir um novo compromisso. Hoje que vocês me ouviram, essa mudança da Coreia, do pobre para rico, sendo modelo, a Coreia do Sul hoje é considerado o país que teve mais rápido crescimento econômico na história humana. Por quê? 3% da população orando pela nação. Vocês são 30%. Podem fazer o quê? 10 vezes mais que isso. Amém? Tá. Agora vamos. Agora chegou a hora de clamores. Vamos lá. Podem levantar esse lugar. Uma mão no coração, outro para o reino. Fechem os olhos e repitam comigo. Na autoridade concedida pelo nome de Jesus, eu cancelo, anulo, desfaço todas as palavras negativas, maldizeres, torpes, críticas, acusações, reclamações proferidas contra o governo e os políticos do Brasil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo, eu encorajo todos os políticos e autoridades do Brasil com discernimento, com sabedoria divina, com honestidade, com moral e ética e temor a Deus para exercer o cargo lhes incumbido, amando e preocupando com o povo e a nação brasileira, em nome de Jesus. Em poderoso nome de Jesus, toda a operação, todas as estratégias do diabo e seus demônios sejam interrompidas, banidas, extirpadas, canceladas. Parem de vez com suas manobras nos setores da política, da economia e principalmente na paz social brasileira.
Agora profetizo, em nome de Jesus, vitórias do Senhor Jesus. Profetizo, vitórias do Senhor Jesus no Brasil. E ministro renovo, transformações, milagres nos cenários político, econômico e na paz social. Em nome de Jesus. Amém. O Brasil será sustentado pelas orações dos cristãos brasileiros. Esteja nas brechas, esteja nos muros, e depois você move o poder do Espírito Santo toda vez que ora. Você só reaver se ama de verdade. Use o poder da oração em favor da nação onde Deus fez você nascer. A terra responderá a sua oração e você será feliz nela. Repitam, Brasil. Fique despreocupado. Estou orando por ti. Aleluia, uma salva de palmas para o Senhor.